A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Sabia que Cristo espere que você dê frutos? É isso aí. Cristo espera que você dê frutos. Essa é uma das vontades de Deus, das vontades de Cristo, que eu e você possamos dar frutos. E eu dei o título para essa mensagem de Esperando Frutos. A gente vai ler João 15, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a santa palavra do Senhor, João capítulo 15, verso 1: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, quem fala é Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Verso 8: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Último verso 11: Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Senhor, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus pela tua santa palavra, palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva, que limpa, que traz ao homem uma verdade absoluta do amor de um Deus, de um único Deus que há, que ama sem nenhum tipo de impedimento, que ama aquele que tem dureza no coração, que ama aquele que tem a natureza pecaminosa, aquele que às vezes até despreza. O Senhor o ama. O Senhor ama todo ser humano, tanto que é assim que a sua palavra ela é aberta e ela é lançada para todos. Temos todos a oportunidade de ouvir. Então fala aos nossos corações, Senhor, que a sua palavra se complete em nós, que possamos sair daqui ensinados, que possamos sair daqui diferentes, que o impacto dessa palavra seja algo tremendo na nossa vida e que o seu Espírito possa nos vencer nessa noite, Pai.
Então fala com cada um de nós, que o Senhor possa me usar também nesse momento. Abra os ouvidos espirituais de cada irmão, de cada irmã, Pai. Seja uma palavra de reflexão, uma palavra, Senhor, que possa trazer entendimento necessário, Pai, para que essa pessoa possa entrar no prumo, Senhor, da Tua vontade, entender o que é a Tua vontade na vida dela. Queremos Te louvar nesse momento. Então, Pai, se conosco, Pai, nos abençoa nesse momento, fala a cada um de nós, para a glória e o louvor do Seu santo nome. A oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Jesus, aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, ele se apresenta como sendo a videira verdadeira. E veja bem, ele se apresenta como sendo a videira, mas não qualquer videira, a videira verdadeira, a verdadeira videira. E quem é a vinha desse Deus maravilhoso? É Israel, somos nós. Foi o próprio Deus quem a plantou. Foi o próprio Deus que cercou essa vinha de cuidados. Essa vinha, ela produziu frutos, uvas. Mas algumas uvas, alguns frutos foram produzidos, vieram e começaram a nascer. Só que se tornaram duros e terríveis. Na lógica da parábola apresentada aqui por Jesus, onde ele diz ser a videira verdadeira, ele informa que o Pai é o viticultor. Quem cuida é o Pai. É o Pai que cuida dos ramos. É o Pai que cuida da vinha. E quem são os ramos? Os ramos, eles representam todos aqueles que entram em contato com Cristo e com o Evangelho. E é isso que Jesus está falando. Então Jesus classifica esses ramos em dois grupos: os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Dentre esses ramos, o agricultor, ele cuida de limpar aquele que dá fruto, a fim de que possa produzir ainda mais frutos. Por outro lado, ele aqui também fala que ele corta aquele que não dá o devido fruto. Esses ramos que são cortados por não darem frutos, são ramos improdutivos, são ramos que secam, são ramos que são juntados e são lançados no fogo. E você sabe o porquê disso? Porque os ramos, ele tem duas finalidades. Eles só servem para produzir fruto ou para serem queimados. Mais nada. Não tem mais nenhum tipo de finalidade o ramo nessa vinha. Jesus esclarece que a esperança de Deus, como viticultor, como dono da vinha, como cuidador da vinha, como zelador da vinha, é que todos aqueles que são alcançados pela palavra de vida possam produzir frutos. E é isso que Ele espera de mim e de você, que nós possamos produzir frutos. Mas infelizmente não é isso que aconteceu, acontece e continuará acontecendo no mundo de hoje. Mas se a gente analisar de forma detida, com muito carinho essa parábola, a gente vai ver que Jesus, ele não fala apenas de ramos produtivos e ramos improdutivos. Ele até fala de uma maneira genérica, mas ele vai além. Se você tiver muito cuidado ao ler João 5, de 1 a 11, você vai ver que ele fala de 4 tipos de ramos. Ele fala daquele que não tem nenhum fruto, ele fala daquele que dá fruto, ele fala daquele que dá mais fruto, e ele fala daquele que dá muito fruto. Então ele separa em 4 tipos de ramos. Ele fala do improdutivo, nenhum fruto, mas quando ele fala dos produtivos, ele separa o que dá fruto, o que dá mais fruto e o que dá muito fruto. Então a gente vai analisar esses 4 tipos de ramos, mas a gente precisa entender qual a importância de se produzir frutos antes de a gente analisar os ramos. E quem responde a essa pergunta é o próprio Jesus, no próprio capítulo 15, só que no verso 16 de João, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então Jesus, ele responde à importância de nós darmos
frutos. Ele designou, escolheu, separou eu e você para que a gente possa dar fruto. E ele fala: vão, deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. Não é apenas dar fruto, mas é permanecer dando frutos. E aí ele completa com uma promessa, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eles lhe concedam. É com uma imensa tristeza que eu digo, não pelo motivo, mas pelo resultado, que nós estamos aqui para cumprirmos os sonhos de Deus e trazermos glória para o seu nome através de uma vida frutífera. Assim a gente glorifica o nome do Senhor, cumprindo os seus sonhos, trazendo glória ao nome dele. Quando a gente produz fruto, é a glória do Senhor que está sendo estampada na nossa vida. Não é a glória de uma pessoa humana, é a glória de um Deus maravilhoso, é a glória do Senhor. Quando a gente produz fruto, a gente não produz fruto para a gente produz fruto para a vinha. Quando eu falei aqui sobre a parte, e a gente separa a parte da nossa adoração do bem material, o que a gente faz é isso, também tem a ver com isso, produzir frutos para a vinha, tendo o Senhor como viticultor. Quem são os ramos? Somos nós. Então a gente vai falar sobre esses 4 tipos de ramos que Jesus menciona na parábola, e mais ainda na medida da exposição de hoje, você possa medir, e aí é com você, é você aí sentadinho, à medida que você ouve, à medida que Deus vai falando, que vai trabalhando na sua vida, que você possa medir o seu nível de produção de frutos, como cristãos no contexto do dia de hoje. Então essa palavra é uma palavra para você parar, meditar, se autoanalisar em relação àquilo que Jesus fala através do capítulo 15, aonde ele traz essa parábola. Primeiro tipo de ramo que ele menciona é aquele que não dá nenhum fruto. Diz lá João 15:2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Primeira parte de João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Se você, na sua vida, se eu na minha vida, se a gente não produzir frutos de uma forma corriqueira, de uma forma constante, Deus interfere na minha vida e na sua vida. Sabe para quê? Para disciplinar a gente. Ele disciplina, ele quer ensinar a gente. Esse cortar não é lançar fora e jogar. Ele até faz isso para aquele que não deseja. Aquele que não quer, não vai dar fruto. Estou falando no reino dos céus, e veja bem, espiritualmente falando. Mas aquele que se diz cristão, ele tem que produzir fruto de uma forma constante. Não é só num determinado tempo, é em todo tempo. Em todo tempo ele tem que produzir frutos. E como é que ele produz esse fruto? Aí é que está. As pessoas acham que elas têm que conseguir almas para Jesus, para produzir frutos. Por exemplo, meu irmão, produzir frutos é você limpar a sua alma, é você lavar a sua alma, é você pedir perdão pelos seus pecados, é você entrar numa retidão. Não tem apenas a ver com você alcançar pessoas, não tem a ver com evangelização, tem a ver com a sua vida. Por isso que você tem que fazer a produção de frutos de forma corriqueira, de uma forma constante. O crente, o cristão, ele não pode ser uma pessoa inconstante. Ele não pode ser 1h30 aqui sendo cristão e saindo daqui as outras horas não ser cristão. Brigar, reclamar, xingar, bater, chutar. Tem irmão que, independente do tempo de conversão, às vezes passa anos de vida sem produzir fruto. Eu canso de ouvir um rapaz que trabalha lá, um zelador lá do condomínio lá da minha casa, minha Dilma, onde eu moro lá. Ele fala o tempo todo: o que eu vou fazer na igreja? Por que eu vou? Olha lá, tá assim, tá xingando, o outro bate na mulher, outro não sei o que, domingo tá todo mundo para a igreja. Mau testemunho.
está dando testemunho. Aí a pessoa olha, o que ela vai falar? Pô, não vou para a igreja, o que eu vou falar para um rapaz como esse? Eu fico lá só orando, Senhor, trabalha na vida dele. Trabalha na vida dele. Trabalha. Quando ele me dá uma oportunidade, eu falo alguma coisinha. Mas trabalha na vida dele. Tem gente que fica anos dentro da igreja, se diz cristão, acompanha aí, faz acompanhamento mesmo, só faz acompanhamento, vai de arroz na igreja. Não, eu vou lá na igreja, marca ponto, alguma coisa, mas não dá fruto. E os nossos frutos, eles têm que ser doces. Nossos frutos têm que ser saborosos para quê? Para que as pessoas queiram também viver essa vida que produz frutos saborosos, frutos que glorificam a Deus. Meu irmão, há milhões de crentes que são palhas secas. Crentes palhas secas. E eu vou dizer uma coisa, eu não estou batendo em ninguém. Certo é que essas pessoas que são palhas secas, elas sofrem dor, sentem-se às vezes fracassadas, mas a verdade é que há muitos que desprezam a possibilidade de ser frutíferos, e aí são crentes esvaziados, crentes estéreis. A vida para essas pessoas mostra pouco ou nem o significado eterno, e depois elas não sabem por quê. Por que as coisas acontecem assim? Às vezes acontece para todo mundo a mesma coisa, o problema é o mesmo. A dificuldade é para todo mundo. O problema não é a dificuldade, o problema é como a gente enfrenta. É com quem a gente enfrenta. É quem está na nossa frente. Quem pode lutar a nossa batalha. Qual é a arma que a gente vai usar. Tem gente que usa a arma errada. Quer se impor na força. Quer se impor na palavra. Quer se impor, meu irmão? Se imponha com o joelho. Se imponha colocando o seu joelhinho no chão. Se imponha fechando o olho e falando: Senhor, vá à frente desse problema. Coloque a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa, para que no final dê tudo certo. Crente que é estéril, ele anda com cesta vazia, porque não produz fruto. A cesta dele vai estar sempre vazia, nunca vai estar com a cesta cheia. Ele não pode ser um cristão verdadeiro, ele não tem uma ligação profunda com Cristo. É tudo na base da aparência. Pessoas que acham que estão ligadas a Cristo apenas por um ritual, uma liturgia, uma reunião social em uma igreja. A verdade é que são pessoas que não nasceram de novo. A graça de Deus parece que não invadiu o coração da pessoa. Às vezes ficam com um sorriso amarelo de vergonha da sua vida espiritual medíocre. Isso não é para a gente ficar batendo, isso aí é para a gente ficar meditando e ficar orando até pelas pessoas. Isso é fruto de oração. A gente tem que estar orando. A gente não tem que ficar batendo, colocando a mão, culpando. Não, meu irmão. Muito pelo contrário, a gente tem que estar amando, abraçando, acompanhando. Se não der, se a pessoa estiver redutível, vamos orar. Porque o relacionamento dessas pessoas que não dão nenhum tipo de fruto, esses relacionamentos deles com Cristo é apenas no falar. E só falar: não, eu sou cristão. Mas não tem uma mudança real de atitude de caráter. São pessoas que estão mortas espiritualmente. Porque onde não há fruto, não há vida mesmo. Porque o fruto, no seu devido tempo, eu vou pregar depois sobre isso, porque eu tenho uma mensagem sobre isso. O fruto, na realidade, ele cria semente, e a semente é que vai produzir. Lançada no chão, mais frutos. Uma outra árvore para produzir mais frutos. Mas aqui, Jesus está falando de uma videira só, que é ele só. Mas o ponto central do verso 2, o ponto central, é que ele fala logo no começo, João 15, verso 2: todo ramo que estando em mim, veja bem, não é um ramo sozinho. Ele fala: todo ramo que estiver estando em mim, não der fruto. Está vendo qual é a relação? O ramo, ele está com Cristo. É um ramo que saiu ali de Cristo, não é um ramo que está solto. Não é um ramo qualquer, não é um ramo que está no chão. O ponto central do verso é: estando em mim.
Uma verdade absoluta, meu irmão, que é impossível estar em Cristo sem ser cristão. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. Mas ele fala que há cristãos que estão nele, mas não dão frutos. Tem galho novo, que a tendência dele, né, é ir para baixo, crescer perto do chão. E aí eles não conseguem produzir frutos ainda. Não conseguem ali produzir nada. Quando os galhos eles chegam perto do chão, ficam rente ao chão, as folhas elas ficam cobertas de poeira. As folhas ficam cobertas, aí chove, fica cheio de lama, elas acabam mofando. O galho então ele adoece e ele fica inútil. Mas eu e você, como irmãos em Cristo, a gente não deve desprezar essas pessoas, porque o ramo é valioso. Porque o ramo está em Cristo. Não adianta pegar, cortar e jogar fora. O que a gente tem que fazer? Ele necessita ser lavado, levantado, amarrado. Quem cuida de planta sabe disso, eu não cuido. Mas quem cuida de planta sabe disso. Aí ele coloca de volta aos outros ramos. Depois ele vai frutificar no seu devido tempo. Assim Deus faz. Quando os galhos eles caem na terra, Deus não os joga fora, Ele não abandona, Ele levanta os galhos, Ele limpa os galhos, Ele ajuda novamente o galho a ser produzido. Deus é o viticultor, e o que Ele tem mais é zelado. Cabe ao nosso viticultor nos levantar da lama, nos levantar da tristeza, nos transformar de galho estéril num que produz fruto, e assim a gente pode começar a pensar a encher a nossa cesta, que estava vazia. No reino de Deus é um pouco diferente na agricultura. No reino de Deus existe uma coisa que não existe na agricultura. O viticultor na agricultura, ele faz o trabalho dele, ponto. No reino de Deus existe a vontade do crente. A vontade do crente de ser ensinado, de ser trabalhado, de ser discipulado pelo viticultor. Então, o crente ele tem vontade própria. É um ramo que tem vontade própria. Deus quer limpar, Deus quer levantar, para que o ramo viva uma vida frutífera para a glória dele. Mas não depende só dele. Não depende só de Cristo. Não depende apenas do viticultor, do Pai. E tem muitos que não querem ser disciplinados, ensinados, corrigidos, porque dói, é um processo que dói, é um ato doloroso, não é agradável, nem para o filho, nem para o pai. Mas a disciplina, o ensino, é a demonstração de um amor responsável, é um ato de amor que Deus tem, é um ato de amor, e esse é o método que Deus usa para tirar o galho que não dá fruto, para que ele saia da vida estéril. Hebreus 12, 5 até o 6 diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Verso 6: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Deus não despreza a gente quando a gente peca, quando a gente erra, Deus não despreza. Deus está sempre disponível. Aqui o autor de Hebreus ele mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. O propósito de Deus nessa situação toda, nesse ensino, nessa, entre aspas, disciplina, não é provocar a sua dor, não é provocar a minha dor, não é provocar a dor daquele que não produz frutos, mas é justamente produzir frutos. É justamente chegar ao final. E esse ensino ele não tem que ser eterno, não. Então logo o galho para de arrastar o chão, então logo o crente se arrependa, aquilo passa, aquilo cessa, e aí a gente começa a continuar. Deus não tem interesse nenhum em procurar disciplina, em repreensão. Ele quer que você saia dela limpo, tranquilo, frutífero, ensinado, enraizado. Deus sempre ensina e disciplina aqueles que não produzem frutos.
Quando acontece isso, disciplinado, ensinado, ele troca a cesta vazia por uma cesta lotada de cacho carnudo de uva, meu. É cesta lotada. O crente tem que andar com cesta lotada. Deus tem suas maneiras de ensinar um cristão. Às vezes é por uma repreensão, às vezes através do nosso devocional mesmo, uma leitura bíblica, num culto, numa mensagem como essa, ou numa mensagem que a gente ouve, no convencimento do Espírito. Pode ser uma reprovação, mas já é um ato mais duro. Certo é, meu irmão, que tudo isso aqui eu estou falando depende da vontade do crente, daquele que está nessa situação do pecado. Depende da vontade dele, porque o viticultor mais quer é cuidar. Deus ama cuidar de pessoas. Deus ama cuidar de gente. Mas ninguém vale nada, pastor. Pô, às vezes eu também acho isso. Às vezes eu também acho isso. Eu também às vezes tenho esse pensamento. Mas quando eu penso que Deus entregou seu filho por pessoas como nós, eu fico assim, não. Nós valemos muito. Nós valemos muito para Deus dar o que Ele tinha de mais valioso. Porque com certeza você que é pai e mãe, você não teria essa capacidade de dar seu filho por ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que você seria o primeiro a entrar na frente. Em vez dele sou eu. Meu filho ficou de coma. Meu filho foi atropelado pelo BRT quando tinha 18 anos. O médico falou que ele tinha 5 dias de vida só. Estava em coma induzido. Isso no terceiro dia que eu descobri, só porque ele estava sem documento. Aí pula para cá, pula para lá e descobri. Aí ele estava lá, eu falei, olha, se for da vontade de Deus, ele vai levar. Se não for, 17 anos, quase teve que amputar o ombro todo. Falei com ele hoje. Graças a Deus aí, está para ser pai, meu avô, falei, graças a Deus, está bem, está feliz, está satisfeito. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Queria eu estar no lugar dele. Eu olhava para ele deitado, entubado, traqueostomia, lá na UTI lá do Getúlio Vargas lá. O médico falou, de 9 pessoas, de 10 pessoas que vêm aqui, as 10 morrem atropeladas pelo BRT. Mas se for da vontade de Deus, ele vai morrer. Se não for, ele vai viver. O que eu pedia para Deus é, Senhor, por que não era eu? Por que não sou eu que estou nessa cama? 30 dias, depressão, 2 pneumonias. O médico falou, leva ele daqui agora. Senão ele vai ter uma infecção. Uma terceira infecção, leva ele para casa. Não estava na época da pandemia ainda. Eu falei, tá bom, peguei e levei ele. Desnutrido, depressivo. Acabou de sair de uma infecção, levei ele para casa daquele jeito mesmo. A minha vontade, ela está no lugar dele. A minha vontade. Segundo e terceiro tipo de ramo é aquele de fruto e o de mais fruto. Então, se você está produzindo algum fruto, Deus também vai intervir. Deus também vai cuidar de você. Pastor, mas Deus não sossega? Não sossega não, meu irmão. Porque o que Ele quer mais é que você produza fruto mesmo. O que Ele vai fazer? Ele vai intervir para podar você. Depois que Jesus conta aos discípulos como o viticultor cuida do ramo estéril, ele pegou então um ramo que demonstrava crescimento desordenado, mas produzia alguns cachos de uva, está lá. O próprio João 15:2. O viticultor é aquele que sabe cuidar. Ele sabe cuidar, sabe que para conseguir mais fruto da vida é preciso ir contra até a tendência natural da planta, porque a planta ela cresce de maneira vigorosa. Ela traz um lastro, mas tem galho que tem que ser cortado a cada ano, no seu devido tempo. É galho, não é ramo. As parreiras elas podem ficar tão espessas, e por isso que ele explicou por parábola e explicou essa situação. As parreiras elas podem ficar tão espessas que a luz solar ela não penetra a região em que a fruta deve formar-se. Então tem que podar, porque a luz não chega. Às vezes fica tão espessa a plantação que a luz tão necessária para que dê fruto não chega. E aí ela vai produzir menos do que ela possa. Se o viticultor deixar por conta da natureza, de uma maneira livre, a parreira vai ter sempre no seu processo de crescimento mais folhagem do que as uvas. E é justamente isso que está falando. Que há
parreiras que dão fruto e dão mais frutos, mas que também necessitam ser podadas, cuidadas, e que o viticultor continua podando. O viticultor corta os brotos desnecessários, mesmo que pareça vigoroso, porque o propósito da vinha qual é? Produzir uva, encher as cestas. Um viticultor, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. Ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos. Ele corta a folhagem que impede a produção de frutos. E ele também corta os brotos desnecessários, independente de quanto ele possa parecer vigoroso. E Deus, ele segue o mesmo processo na nossa vida. Ele corta partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e nos impede de frutificar para a glória dele. A gente precisa ser podado, melhorado, cuidado. O viticultor, ele não quer só a quantidade, ele quer a qualidade. A poda é o método que Deus usa para a gente frutificar mais. O ensino, a disciplina que a gente falou anteriormente, tem a ver com o pecado. A poda tem a ver com a nossa vida. É um processo que não para, meu. Jesus falou: eu sou o caminho é movimento. Nós éramos conhecidos até Atos 9 lá como os do caminho. Paulo fala: olha, me dá a carta aí, governador, que eu vou lá para Damasco, lá que os do caminho estão indo para lá. É só você pegar e ler Atos 9. Ele pede a carta para ele poder ter acesso livre, mas ele fala: eu vou atrás do caminho. Nós éramos chamados assim, nós não éramos chamados de cristãos. Eles não sabiam como nos chamavam. Então eles chamavam a cada um de nós os do caminho. E o caminho, meu irmão, requer movimento. A poda é diária. O ensinamento é diário. A correção é diária. Às vezes para nos levar de volta para o caminho. A poda, ela é necessária para que a gente produza mais frutos, para que a gente possa ser produtivo. Veja bem, o fim de todas as coisas é o mesmo. Deus nos ensina e disciplina para darmos fruto, e Ele nos poda para quê? Para darmos frutos também, mais frutos do que a gente dá. Tem gente que acha que já é o bastante. Não, eu já fiz o bastante, agora eu vou descansar. Meu irmão, descansa no céu. Descansa no céu, lá você vai ter o tempo necessário para descansar. Aqui, vamos trabalhar para Cristo, vamos dar fruto, vamos ter uma vida frutífera, vamos mudar a nossa vida, vamos trazer a glória de Deus para cada um de nós, vamos transbordar a nossa vida com esses frutos. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Você sabia disso? Então, quando você está sendo moído, pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Deus, olha, se tem uma coisa que Deus gosta, de pegar uma pessoa dura de coração. Deus é aquele que laça aquele duro de coração, pega, esse aqui eu vou moer. E o cabra tem que ficar ali segurando mesmo. Tem que segurar. Não, vou segurar esse tempo mesmo. Deus usa esse método, às vezes não é suave não, meu irmão, mas ele dá resultado. Ele dá resultado. A dor da poda, ela pode até vir agora, mas na frente o futuro vai vir. O fruto vai vir em nome de Cristo. Quarto tipo de ramo é o muito fruto, para a gente finalizar. É aquele que faz ter uma produção de muitos frutos, permanecer profundamente nele. É requisito necessário para que a pessoa possa produzir muito fruto. Não tem mágica, não tem segredo, não tem fórmula nenhuma para que a cesta seja transbordante de uva. Os que dão muito fruto são aqueles que permanecem na pessoa de Cristo, e esse aí gera resultado. E o caso não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus, e assim a gente vai ter uma vida transbordante. Presta atenção, a nossa meta não é apenas fazer com que Deus permaneça em nós, mas é ter um real e profundo relacionamento vivo com Deus, porque Ele mesmo fala, todo aquele ramo estando em mim, não é só estar com Ele, não é o fato de estar com Jesus, é o fato de se aprofundar num relacionamento vivo com esse Cristo.
E você vê que no final dos versos dessa parábola, Jesus ele muda o discurso, porque o discurso ele girava sobre a atividade do viticultor. Agora, o discurso gera sobre o relacionamento com ele. Depois que ele começa a parábola falando sobre isso, ele começa a falar do relacionamento com ele. Ele diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Jesus é a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Meu irmão, toda a força, toda a vida, todo o vigor, toda a beleza, toda a fertilidade do ramo está na permanência desse ramo com o tronco. Porque em nós mesmos, nós não temos capacidade de produzir, de gerarmos vida, de gerarmos força, de gerarmos poder espiritual. A fonte da nossa vida é Cristo Jesus. Essa é a fonte da nossa vida. Tudo que nós somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Tudo vem dele. A vontade de Deus não é que você faça mais por ele, mas que você escolha estar mais com ele. Por isso que eu falei que os frutos não é apenas você evangelizar. Muito pelo contrário, aqui ele está falando dos frutos da sua vida, do relacionamento. E como é que a gente pode ter mais intimidade com Cristo? A gente cansa de falar, orar, ler a palavra, estar na igreja, testemunhar, estar em comunhão, ser corpo, consagrar nossa vida, consagrar um tempo na nossa vida para a gente estar junto. Por isso que é importante vir à igreja. Deus ele está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Ele está muito mais interessado na sua vida do que no seu trabalho, mas muito mais. Ou você acha que Deus não pode fazer qualquer coisa? Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem o poder para fazer qualquer coisa, mas o interesse dele não é no seu trabalho, é na sua vida, no seu dia a dia. Ele quer você mais e mais na vida dele do que as suas obras. Permanecer em Cristo tem a ver com o quanto temos sede de Deus. Por isso que eu falei, medita durante essa mensagem. O quanto você tem tido sede de Deus? O quanto tem feito diferença Deus na sua vida? O quanto você tem buscado Deus? Eu não estou falando da igreja não, hein? Esquece a igreja. Estou falando da sua vida. Quanto você tem investido tempo no reino do Senhor? Investir tempo no reino do Senhor, novamente, não tem a ver com evangelismo. Tem a ver com mudança de caráter, postura. Tem a ver com permanência na presença, na figura dele. Tem a ver com ser parecido com ele. Tem a ver com leitura da palavra. Tem a ver com oração, mudança de atitude. Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata seu trabalho? Como é que você trata seu patrão? Como é que você trata seu empregado? Como é que você cuida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? É isso, é disso que Cristo está falando. É essa cesta de que Cristo está falando. O convencimento a gente cansa de falar porque a palavra diz não é nosso, é do Espírito Santo. Mas a cesta, o ramo somos nós, e a cesta tem que estar cheia. Nós temos que ser ramos para darmos muito, mas muito fruto. E permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Se um ramo não permanecer na videira, ele não tem vida. Aí sim, aí ele é lançado fora, ele é jogado na fornalha e ele se queima. Pronto. É aquele que não permanece em Cristo, que não produz fruto. Acabou. Permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Vou te fazer uma pergunta para você sair daqui e ficar analisando. Quando você vai na rua, você acha que as pessoas te consideram cristão de verdade? As pessoas olham para você e falam assim, pô, você... Alguém já falou para você que você era cristão, sem você ter que abrir a boca e falar? Sem você ter que falar um glória a Deus, um amém, aleluia, ou qualquer coisa que possa indicar que você é cristão?
Quando alguém perceber em você, sem você falar, porque a linguagem ela acusa também, sem você falar, sem você expressar nada, quando ela perceber que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Aquele que diz que ama a Cristo e não obedece, ele está se enganando, engana-se a si mesmo. Lembra uma vez que ele estava indo para Jerusalém, e aí ele teve fome, aí ele olhou para uma figueira, aí ele viu que tinha muitas folhas, ele foi procurar fruto, o que aconteceu? Não tinha fruto na figueira. A folhagem anunciava que possivelmente ia ter muito fruto, mas não tinha. Aí o que Cristo fez? Secou. Você sabia que dos milagres que são especificados na Bíblia, que são considerados 35 milagres, né, especificados, mulher do fluxo de sangue, o homem da mão ressequido e tal, da figueira, é o único que eles consideram como um milagre advindo de uma maldição? Todos os outros foram de bênção, segundo aí alguns teólogos. Os outros 34, tudo foi para abençoar. O da figueira foi para amaldiçoar. É o único. Pergunta que eu faço: por qual dessas cestas a sua vida está sendo representada? O mais importante é a gente ter uma vida com intimidade com Cristo. O nosso relacionamento com Cristo é muito mais importante do que o nosso trabalho para Cristo. Mas muito mais, meu irmão. Mas muito mais. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Que o Senhor possa nos dar, em nome de Cristo, condições necessárias para sermos verdadeiros cristãos. Cristãos que possam permanecer contigo e estarmos dispostos a queremos ter uma mudança de vida, de caráter, a de repente sermos ensinados, disciplinados, podados, trabalhados, às vezes num processo doloroso, mas que o Senhor possa nos dar força durante esse processo, dessa mudança de vida. Às vezes ficamos atordoados, não sabemos o que fazemos, a pressão é grande, pessoas nos pressionam, a vida nos pressiona, às vezes nós nos sentimos pressionados por nós mesmos. Que possamos entender, Senhor, que o Senhor quer que possamos, e que o Senhor espera que possamos produzir frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz, frutos de contentamento, frutos de bênção. Que possamos pessoas que possam frutificar, pessoas que possam estar dispostas a serem ensinadas, disciplinadas, podadas, cuidadas pelo viticultor. Então, Senhor, nessa caminhada que é tão difícil, Senhor, que às vezes parece que é impossível a gente continuar, que o Senhor possa nos dar força, Pai. Porque o que mais precisamos é de força nessa caminhada, porque o desespero bate, a vontade, ou a má vontade, ou a falta de vontade bate, às vezes o desgosto bate, às vezes a ingratidão, ela acompanha a nossa vida em determinado momento. Às vezes a gente não espera que haja ingratidão de pessoas que a gente ama, e às vezes acontece, Senhor, que isso não possa nos abater, que possamos entender, que possamos compreender que a vida é feita de dificuldade, que as aflições hão de surgir em todo o tempo, mas Tu prometeste, Senhor, que nós passaríamos por ela e não ficaríamos nela. E graças Te damos, Senhor. Então, que possamos permanecer em Ti. Nessa oração, Senhor, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa nessa noite ensinar quem quer ser ensinado, disciplinar quem quer ser disciplinado, podar quem quer ser podado, trabalhar na vida daquele que quer ser trabalhado. Que o Senhor não nos olhe e nos jogue fora porque não permanecemos no ramo, ligados a Ti, Pai. Sê conosco, nos ajuda. Necessitamos, Senhor, de Ti.
da tua graça, da tua glória e do teu amor. Fica conosco. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Você pode dar essa salva de palmas ao Senhor, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia.